Olá, boa tarde. Meu nome é Mônica, do Polo de Cesarina, do curso de Arte e Educação Intermediática Digital. Sou pedagoga. Estou terminando o curso de Artes Visuais pela FAV, Universidade Federal de Goiás. Estou muito contente de estar nessa trajetória com a professora Joana Abreu, que fala sorrindo. Gostei muito quando a senhora fala com carinho da educação infantil. Eu não tenho dúvidas que faremos uma boa caminhada juntas. Fiquei muito feliz, assim, pela escolha. E, na realidade, diante do meu cotidiano, eu gosto de estar sempre melhorando, procurando relacionar fatos positivos. Em conversa com a professora Graciela sobre o depoimento, sobre o problema, ela me disse assim, eu falei, professora, lá não tem problema. Ela falou assim, tem. E aí eu fui ver que realmente tinha. No caso, as crianças elas não têm liberdade de expressão. Ou seja, se derrama uma tinta no chão, os professores têm que limpar. Se rabisca uma parede, já é um escândalo. E realmente o problema é o fato de não haver espaços específicos para as linguagens artísticas. Então, o meu tema é buscar fundamentação sobre a importância desses espaços para que se obtenha êxito na arte e educação desde a educação infantil. Eu busquei aqui a Oliveira, Ana Mãe Barbosa, Paulo Freire e espero os próximos que a senhora irá me indicar. E eu queria falar das linguagens artísticas na importância na construção do sujeito. Trabalhar essas linguagens de forma mais elaborada, fazer uma junção com as mídias. Refletir sobre o modo de realizar a formação de crianças pequenas em espaços públicos da educação infantil, principalmente da educação coletiva, me leva a pensar na estrutura do CEMEI, que exerce 3 funções indissociáveis, que é a função social, do acolher, do cuidar. As crianças ficam lá entre 0 e 5 anos e 11 meses. E a maioria passa cerca de 12 horas lá. Então, não chega a ser a complementação da família. Chega a ser que o tempo que elas têm, elas estão lá. Em segundo lugar, eu vejo pelo lado político, assegurando o direito aos cidadãos. Que direito que é esse? Os direitos que lhes são assegurados lá, de educação, de lazer, de comida, porque muitos não têm nem comida em casa. E a pedagogia, que é a terceira, que é onde eu teclo sempre. Ampliar os saberes através das linguagens artísticas. Todos são capazes de melhorar naquilo que fazem. Se forem, é claro, estimulados, cobrados. Esses espaços são locais articulados que garantem à criança a noção de permanência e pertencimento. Ou seja, elas passam quase 12 horas naquele local. E elas, com certeza, estariam ansiosas por essas aulas, que seria a música, o teatro, as artes visuais, a dança. Eu creio que todo espaço é educador. Mas o que eu estou questionando é que eles deveriam ser organizados e estruturados para essas linguagens artísticas, trazendo consigo elementos, levando em conta a funcionalidade daquele espaço e a estética, sem deixar de lado, é claro, a constante manutenção desses espaços. Esses espaços eles teriam que ser confortáveis, seguros, que despertasse aconchego, autonomia, onde as crianças pudessem usufruir
pintando sem a preocupação com o chão, onde elas poderiam mexer nos aparelhos, como computadores, celulares e câmeras para registros magnéticos, sem medo de estragar. Pois essas tecnologias, elas estão presentes na vida dos bebês. Eles trazem de casa. O celular tá com o screen da mamãe, que ele está lá passando um vídeo da galinha pintadinha. O computador da mamãe, onde eles mexem. O tablet do papai. Então, eles trazem de casa essas tecnologias. E é claro que se faz presente, nesse momento, a presença constante e supervisão de um adulto, consciente de seu papel, como temos visto nos depoimentos investigativos do nosso curso. Alguns chegam até a me emocionar. É comprovado, através de pesquisas, a importância dessas linguagens da educação infantil para o desenvolvimento da criança em seu processo criador, respeitando a cultura em que cada um se encontra inserido. A musicabilidade e o teatro nessa fase, de faz de conta, em que tudo é fantasia, é importante, muito importante ser trabalhado, principalmente a timidez. Quantos adultos trazem essa experiência de vergonha de falar em público porque não foram trabalhados na infância? Esse é um caso meu, professora. Eu estou gravando esse áudio por vergonha de não conseguir fazê-lo eu falando. Esse é um desafio meu mesmo que eu tenho que trabalhar. Segundo Paulo Freire, em 1996, página 27, é preciso que o aluno seja sujeito da construção e da reconstrução do saber ensinado, lado a lado com o educador, igualmente sujeito do processo. Quer dizer que ele não pode ser separado do educador. Eles têm que andar uma via de mão dupla, juntos. Em pesquisa na internet, eu trago para esse depoimento a reflexão de Gandini acerca de Reggio Emília, na Itália, onde marca a história da educação infantil como referência de trabalho desenvolvido, que se baseia na implantação de ateliê de artes nas unidades de educação infantil. E é desse espaço que eu tenho falado, que eu sinto falta diante da minha realidade. Um lugar que permitisse a construção e reconstrução de saberes. Dessa riqueza presente nessas experiências que trazem para nossas crianças a importância da arte desde os primeiros anos. Algo dinâmico, que essas mesmas pudessem registrar o processo do seu trabalho com criticidade, usando os inputs da máquina fotográfica. No computador, eles poderiam, os maiores, é lógico, essa imagem ganhar movimento, com os programas do Movie Make, o Photoshop, como na proposta triangular da Ana May, apreciar, conhecer e o fazer artístico, desenvolvendo o senso crítico, produzindo trabalho, trabalhando o olhar, a percepção. Eu volto a justificar esse contato desde muito cedo, tanto com a arte quanto com a mídia, para estimular a imaginação e a criatividade, fornecendo a eles a escolha do que eles irão consumir. A tecnofobia do educador, começando a ser trabalhada na educação infantil, teríamos uma cultura digital juvenil menos complexa, porque já trabalharíamos no CMEI, então eles já sairiam de lá com base. Em vários momentos que eu percebo, desde os bebês, quando se liga a televisão no CMEI, eles sentem uma segurança, ou seja, aquilo faz parte do repertório que ele traz de casa, aquilo faz parte do que ele vive, do cotidiano dele. Então, o aproxima tanto da professora quanto do espaço. A professora Iolene Mesquita, na disciplina O Papel das Tecnologias Digitais, Seus Inputs, Outputs, no ensino da arte intermediática, traz na página 10 sobre os games.
Eu tenho uma experiência muito boa para relatar. Há 3 anos atrás, eu estava trabalhando com os maiorzinhos, que é de 4 a 5 anos e 11 meses. E num projeto sobre o trânsito, nós trabalhamos o game na sala de aula, com jogos de corridas de carro. E quando eles batiam o carro, eu advertia sobre a responsabilidade no trânsito. E aí ele perdia a vez de jogar. Como a gente só tinha um computador, então aquele momento para ele era único, ele esperava ansioso por aquela oportunidade. E isso teve resultados muito positivos, que os pais trouxeram de casa. Olha, a aluna fulana de tal falou que o papai não pode ultrapassar o sinal porque está vermelho. Isso nos deixa muito orgulhosos do nosso papel como educador. E aí eu ressalto o DEI 2010, onde essas questões observadas e potencializadas são possibilitadas ao aluno uma vivência significativa. É por isso que precisamos de espaços digitais, como intermediadores no processo de ensino-aprendizagem, para o desenvolvimento crítico do aluno, ensinando também a preservação desses espaços. Esses espaços, eles seriam um lugar onde que teria que apresentar para a criança que aquilo ali é nosso, deve ser cuidado, deve ser zelado. O texto da professora Fernanda Pereira da Cunha, Como realizar performances culturais e arte educativas sem desígnio pedagógico crítico, traz uma reflexão em seu final que deveria acontecer desde a educação infantil. Que essa reflexão, quando eu li o depoimento, eu escrevi lá no meu quadro. Peguei meu pincel e escrevi no meu quadro. Que eu achei tão importante que eu queria dividir com meus colegas. Eu queria que todos soubessem daquilo ali. Que todos pudessem ter noção do que foi passado para mim, daquele conhecimento que eu tive, para que pudesse ser melhorada a qualidade da educação do CEMEI. O parágrafo é o seguinte: precisamos ensinar nossos alunos a degustar a vida com autonomia palatável, para que eles possam ampliar o cardápio de sabores, com base na consumação estética, oriundo de critérios e escolhas autônomas, para que saboreiem a vida sem terem de aplaudir receitas alheias, enquanto se intoxicam com ela, bem como não se utilizam dessas receitas para intoxicarem seus alunos. Estamos formando sujeitos para o mundo, para ensinar, para as novas gerações. E se faz necessário, nessa era tecnológica, tanto a tecnologia quanto a arte. A arte eu diria em primeiro lugar, para que essa formação aconteça de forma plena, para que o indivíduo se encontre, o sujeito se encontre nesse processo criatório, que se valorize como um ser capaz de criar, como um ser autônomo, capaz de decidir, capaz de tomar decisões simples, que às vezes não conseguem porque não foi trabalhado. É isso, professora, meu depoimento. Eu agradeço desde já suas considerações. Eu tenho certeza, como disse no início, que será muito boa, muito gratificante essa caminhada. Um grande abraço. Espero as próximas correções.